Salve calouros e caloras do Método Abaev. Estou gravando hoje, finalmente, aí a aula de visão de mercado flexível, né? O pessoal estava bem ansioso aí por essa aula. Primeiro eu queria lembrar a todos que eu sempre faço um resumo escrito com print das aulas no Discord, tá? Se porventura você está assistindo e você ainda não tem acesso ao Discord, fez a compra do método e eu ainda não liberei para você, é só me chamar no suporte do Telegram, tá? Dizendo que você está sem acesso aqui essa categoria aqui, ó, Método Abaev, tá? Isso daqui só tem acesso quem está fazendo o treinamento completo. Não adianta ser fracionado, aula avulsa, tá? Tem que ser treinamento completo para ter acesso a todos esses conteúdos aqui, beleza? Se você não tem, me chama no Telegram que eu libero para você, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu queria dizer o porquê de eu ter demorado tanto para liberar essa aula para vocês, né? Por causa do seguinte, gente, ó, a gente passou por uns dias de atualização, a gente teve mais atualização antes dessa aqui, eu tô puxando 96 horas aqui para mostrar para vocês, mas a gente teve atualização antes disso daqui também, tá? Não foi só aqui que a gente teve atualização, não. A gente passou nas últimas 96 horas por três atualizações, desculpe, ó. Uma atualização aqui, né, já quase passando de 96 horas, e a gente teve uma atualização atrás da outra aqui, ó, nas últimas 72 ou 48 horas. Vamos ver aqui em quanto que foi, ó. 72 horas, se eu não me engano, ó. Ó, em 72 horas ele aparece ainda, em 48 ele já deve estar sumindo, ó. Aí, em 48 já até sumiu, a gente tem só mais uma lacuna aqui, ó. Então, assim, nas últimas 72 horas, ou seja, 3 dias, né, a gente passou por uma atualização atrás da outra aqui, ó. Foi um período muito curto de tempo, então foi realmente uma atualização que deu uma bagunçada no mercado, né? Só que, como eu sempre digo para vocês, pós-atualização já passamos por inúmeras atualizações. Das duas, uma, gente, ou o mercado se estabiliza, tá? Ele volta a ser exatamente como era antes, ele sempre que tem uma atualização tende a ir para algum lado, tá? Seja para over, para under, seja para ambas sim, para ambas não, seja para mandante, para empate. Vocês têm que entender que as pessoas no mundo operam em vários mercados, tá? Não só mercado de under, mercado de over, ambas sim, ambas não, mas tem mercado de mandante, tem o pessoal que opera também asiático. Então, assim, sempre que tem uma atualização, tende a balança pesar para um lado e depois a estabilidade volta, tá? Agora também, se a estabilidade não voltar, a gente está totalmente resguardado, porque, gente, a gente tem o nosso software e a nossa inteligência artificial que varrem o mercado para a gente, tá? Então, por exemplo, o que é a única coisa que vai mudar? Se a gente percebe uma mudança no mercado, o banco de dados que a gente tinha de meses, de semanas e de dias atrás, a gente vai enxugar esse banco de dados e a gente vai começar a trabalhar com isso aqui, ó. A partir disso aqui, ó, a partir da atualização, entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente já tem 72 horas. Não, 48 horas, desculpe, ó. A gente tem 48 horas, ó. A partir da próxima hora, a gente já vai ter 48 horas de janela aqui, de fonte de dado totalmente limpa, totalmente da pós-atualização. E aí o banco de dados vai sendo aprimorado, a gente vai alimentando ele e a gente continua tendo a mesma assertividade, tá? Então, por conta disso aqui, ó, por conta dessas atualizações aqui, que eu não fiquei à vontade, e aí a gente teve mais atualizações, não são só essas, tá? Eu não fiquei à vontade porque eu comecei a perceber o pessoal muito ansioso para operar, tirando os veteranos que são mais assíduos aí, que são mais centrados, tinha muita gente ansiosa para operar, então eu optei por não soltar a visão de mercado flexível, porque eu queria pelo menos ter uma base de dados aqui, de todas as ligas, para a IA me falar, olha só, pode usar a visão de mercado flexível que ela continua pagando, que ela não sofreu nenhuma alteração. Vocês podem ver aqui, ó, que a primeira mensagem que eu escrevi, a primeira colinha, essa metodologia, todas as metodologias já existem há muito tempo, tá? A maioria há anos e algumas há meses. Mas olha só, quando eu fiz essa colinha aqui, era 13/9. A gente nem estava passando por essas atualizações, tá vendo? Ó, já tinha botado print, ó. Então, assim, pode ficar tranquilo que qualquer alteração que tiver no mercado, a IA e o nosso software vai entregar para a gente. Então, a gente pode operar de forma tranquila, tá? Vou começar mostrando aqui a colinha para vocês, ó. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para poder passar a visão de mercado flexível são as duas últimas linhas, tá? Na visão de mercado rigorosa são 5, a visão tolerante são 3, e agora com a flexível vocês vão ter a possibilidade de analisar duas últimas linhas, tá? E qual que é o parâmetro que a gente usa? Lembrando que serve tanto para ambas
sim quanto para ambas não, tá? O que serve para ambas sim e ambas não aqui, gente? O que vai mudar na hora da gente tratar do under, do over? É a porcentagem, tá? Por que eu sempre começo ensinando para vocês as coisas para a gente tratar com ambas sim e ambas não? Porque eu já disse para vocês, é o mercado mais estável, é o mercado mais equilibrado, tá? Então, o porquê que isso aqui serve só para ambas sim e para ambas não? Por causa dessas porcentagens aqui, ó. Tá? Ó, as duas linhas têm que estar abaixo de 55, ou seja, gente, abaixo de 55 não é menor ou igual a 55, é menor ou igual a 50, beleza? Então, a partir de 50 tá valendo, chegou no 55 não tá valendo mais, ok? Aqui não tem, percebam, filtro para se tiver abaixo. Então, não tem que estar acima de 35. Não tem esse filtro, tá? A gente até tinha, mas a IA tirou esse filtro porque ela acredita que, às vezes, a gente vai ver uma linha 20% e aí essa linha tá 20% porque já foi corrigida e no próximo momento, como são duas linhas, no próximo momento é muito provável que não haja correção e que haja um equilíbrio, beleza? Então, ó, o que eu vou fazer? Ao invés de usar esse print aqui que já tá para vocês como colinha aí, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Ó, no nosso site de análise. Então, ó, lembrando, 50% para baixo, tá? Mercado de ambas sim ou ambas não. Eu vou começar aqui com de ambas não, porque eu já passei o feedback para vocês aí, ao longo, depois dessa atualização, a gente percebeu que o mercado tá under e ambas não, né? Então vamos fazer o nosso exercício aqui já para o mercado que está atendendo. Uma coisa importante que eu quero ensinar para vocês, que eu já falei algumas vezes em live, eu não sei se isso está gravado ou não, agora vai estar, é o seguinte, uma coisa interessante para vocês saberem a tendência do mercado é você vir na aba horários, tá? E aí você escolhe o filtro, vou botar um ambas não aqui, ok? Ó, ambas não, sempre presta muita atenção, tá, gente? Para não marcar embaixo aqui, ó. Mandante marca ou visitante marca, tá? Ambas marcam. Porque se você marcar outra coisa aqui, vai dar diferença no seu estudo. Então vamos lá, ó. Como é que a gente pode ver como é que tá a tendência do mercado? Primeiro você vê as 96 horas, ó. Tá? Então a gente já está com filtro de ambas não aqui, a gente tem 54% contra 46%. O que significa isso aqui? Saiu 54% de vezes ambas não e saiu 46% de vezes ambas sim. E aí quando você vem no 12 horas, ó, você percebe que o mercado está tendendo mais para ambas não. Continua tendendo mais para ambas não, porque ele está soltando mais ambas não do que a média aqui, ó, de 96 horas, tá vendo? Então a gente continua com o mercado com tendência ambas não. Isso a gente consegue ver. Quem já tem um tempo de tela maior, consegue bater o olho aqui na tabela, ó, dá uma olhada aqui do lado, quando vê muito verdinho assim, você sabe que está com tendência, tá? Ó, e se a gente voltar lá para as 24 horas, a gente vai ver que continua uma tendência, beleza? Só que isso aqui facilita para você, ó. Você olha primeiro a média, você vai perceber que as ligas, elas mudam, tá? Essa média de 96 horas. Por isso que é importante você ter uma janela grande e uma janela pequena, uma visão macro e uma visão micro, tá? Então, ó, aqui na Super, por exemplo, elas estão parelhas aqui nas 96 horas. Vamos ver como é que tá a tendência agora, ó. A tendência da Super já diminuiu um pouquinho, tá vendo? A Euro continua cuspindo muito ambas não, tá com bastante tendência de ambas não, e a Super, sul-americana, né, que a gente chama, já não tá tanto assim, tá vendo? Ó, se a gente comparar lá com a visão macro, ó, ela já tá um pouquinho mais equilibrada aqui, tá vendo? Tá meio 50-50. Vamos ver aqui 24 horas, ó. A sul-americana já começa a mostrar uma estabilidade aqui, tá vendo? Ó? Então isso aqui é uma coisa muito importante. Eu vou ver até se eu separo isso daqui e coloco também num curso básico intermediário para mais pessoas terem acesso a isso, tá? Então vamos lá, vamos mostrar aqui como que funciona na prática a visão de mercado flexível para ambas sim e ambas não, beleza? Ó, a primeira coisa que você vai ver tem que ter a porcentagem de duas linhas tem que estar igual ou menor a 50%, tá? Então, ó, a gente já achou duas aqui, ó. Ou seja, essas duas aqui liberam a sua operação na linha de cima, ok? Ó, então, a sua operação estaria liberada aqui. Digamos que você sentou aqui, tá? A gente não tem acesso a essa parte aqui, ó. Você sentou agora e aí você tá vendo aqui, ó. Tá? Essa linha de cima aqui estaria liberada para operação. Então, vamos marcar ela aqui como liberada, ó. Tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Por mais que a de baixo essas duas de baixo já tinham validado a de cima, você usa também essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui também está validada, ó, 50%, 45%. Você não anula essa daqui porque você operou nela e você vai começar a puxar daqui de cima. Não. Essa daqui, ó, continua validada para operação na linha de cima. Beleza? Sempre para operação na linha de cima, ó.
Então aqui a gente já tem mais uma validação. Aí aqui, ó, 55%, bateu 55%, a gente já vai segurar os nossos tiros para outro momento. Aí o que acontece aqui, gente? Você sentou, todas as ligas estão, no momento que você sentou, estão 55% para mais, você pode botar o seu celular para despertar 2 horas depois. Por quê? Porque você precisa das de cima, ó. E nesse caso aqui, ó, já não passou também, tá vendo? Por causa desse 65%. Então vamos aguardar aqui, ó, 55,50 não passa, 45,50, ó, achamos mais um momento operável aqui, ó. Beleza. Muito simples, vocês que já estão acostumados a fazer as outras visões de mercado vão tirar de letra, ó, temos mais uma aqui, ó. Perdão, não, 55 não. Ó, 50, 50-50, também operável, beleza? Ó. Show de bola, 60% já travou a nossa operação ali. Percebam que se a gente fosse usar as 3 horas, que é a visão de mercado tolerante, a gente não ia ter oportunidades aqui. Talvez aqui, ó, aqui a gente teria oportunidade, ó. Então, assim, a gente já está aumentando o nosso leque, tá vendo? Com uma assertividade muito parelha, tá, gente? A inteligência artificial mostrou pra gente que tá muito interessante isso daqui. Então, vamos lá, ó. Mais uma linha operável aqui. Ó. E percebam, a visão de mercado, principalmente ela menos rigorosa, ela não te garante que você não vai pegar uma correção no meio dela, tá vendo? Olha aqui, ó. E aí a grande questão aqui é o que, gente? Isso daqui é a visão de mercado, né? Ó, cada aqui, ó, é a hora que o mercado está estável, que o mercado está apresentando uma estabilidade, e aqui, nesse caso ainda, tá? Quanto menos rigoroso a gente fica, o que acontece? Menos estável está o mercado, tá? Isso é uma coisa importante de falar para vocês. Então, o que acontece aqui? Por que a gente passa esse filtro? Porque o mercado tá para estabilizar, mas para estabilizar com uma leve tendência para o que a gente está operando, tá? Por isso que a gente vai diminuindo o rigor para a gente poder conseguir operar quando o mercado está virando. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui a gente vê uma correção, mas você não está operando aqui de olho fechado, como a IA mostra para a gente, tá? Mesmo com essa correção aqui, ó, a IA mostra para a gente, olha, pode utilizar a visão flexível porque ela é assertiva e ela é lucrativa, tá? Só que aqui você não teria executado a entrada aqui se não tivesse um TL validando antes, um TL inclusive validado, né, antes. Você não executaria a entrada aqui se o gráfico não estivesse na média, tá? Isso é muito importante também de falar. Eu vou chegar nesse lugar, ó, tá? Aqui também, tá? Ó, o que você precisa usar além da visão de mercado, beleza? Então vamos voltar lá, ó. Não tem problema ter essa correção aqui no meio, ok? Então vamos lá, ó. Aqui também, ó, essa de cima também estaria validada, ó. Mais uma horinha validada aí de operação, a de cima também. Aqui eu troquei, né, a cor. Eu quero o verde aqui. Ó, essa hora aqui também estaria validada. Estou fazendo um por um com vocês, para vocês poderem pegar a manha mesmo. Então, ó, aqui, ó, a gente também pode aproveitar esse daqui lá para cima, ó. E percebam como que depois desse cenário, o mercado tende a levemente ir para o lado que a gente está indo. Ou seja, por isso que a gente botou aqui o filtro de ambas não. Porque eu vou operar em ambas não, eu estou com uma metodologia validada agora para operar em ambas não, e quando o mercado me entregou isso, ele está tendendo para uma leve estabilidade. Ó, percebam como que ele ficou levemente estável ainda ficou devendo ambas não, mas levemente estável, e tendendo a subir na direção do ambas não. Ó. Olha só como é que ele foi subindo, tá vendo? Ó, para a tendência de levemente, a gente não quer uma tendência forte, a gente não quer algo muito discrepante, a gente quer estabilidade, né? Então, ó, aqui também teríamos outra hora operável, ó, aquele 60% ali tirou a operação na hora 22, né? Mas depois a gente conseguiu achar de novo um cenário aqui, ó, para poder operar na hora 23. Então percebam como que está muito mais fácil a gente achar bons momentos de operação. Vou pedir para vocês, operem juntos. A gente ficou um tempinho de folga aí, né? Porque o mercado estava instável e eu precisava dessa janela de backtest para poder validar, continuar validando, como a gente tem muita responsabilidade com isso, cara. A gente jamais vai entregar algo para vocês que não esteja validado, né? Ó, então aqui, ó, a gente terminou. Ó, 55% não permite a operação. Olha só,
quantidade de horas operáveis que a gente teve ao longo de 24 horas aqui na Euro e Sul-Americana. E percebam que são horas, às vezes coincidem e às vezes não, né? Então sempre a gente vai ter um momentinho para operar. Vou até aproveitar para fazer das outras ligas também com vocês, ó, para a gente poder fazer esse comparativo e ver como que tem tempo para a gente operar durante todo o dia em todas as ligas, tá? Ó, já achamos mais um aqui, ó. Olha só que hora operável maravilhosa, 65% de ambas não, ó. Que delícia. Ó, vamos caçar mais aqui, ó. Já percebam que já temos nessa janela aqui, ó. Nessa janela tinha aqui na Sul-Americana. Impossível com a visão de mercado flexível a gente não ter uma janela interessante de operação, tá? Ó, temos mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Agora percebam, tá? Normal não ser tão assertivo quanto a visão de mercado tolerante. Por isso que as operações com visão de mercado flexível elas têm que estar bem amarradas na metodologia. Você tem que estar bem respaldado pelo backtest, pelo relatório. Então, por exemplo, digamos que a gente está executando entradas em TL, tá? Então, aquele TL tem que estar respeitando os 90%, 95%, beleza? É interessante você fazer uma análise articulada também, para poder garantir essa tua entrada. Então, assim, quanto mais vocês estão ficando mais avançados, isso daqui é uma visão de mercado mais avançada. Quanto mais a gente avança, mais você tem que ter cuidado na sua operação e deixá-la bem amarrada, porque a gente aumenta as possibilidades de entrada ao longo do dia, mas você está mais perto do hedge também. Você está menos respaldado por aquela estabilidade do mercado. Tá? Vamos aqui agora para a Premium. Olha só, gente, é muito tempo para operar e percebam como que a gente acha ali uma hora que ele acaba não coincidindo, né? E aí, geralmente, depois dessa hora que ele não paga bem, porra, ele vem amassando, tá? É uma coisa para vocês começarem a ficar ligados também e se comunicarem entre si aí, olha, pô, acabou de passar na visão tal e a hora que passou não foi tão interessante e continua na visão. E aí? Vamos dar uma olhada no gráfico, ó. Aqui a gente também tem uma hora operável, ó. 65%. Agora eu quero ver o grupo pipocando de possíveis entradas, hein? Lembrando, não precisem executar as entradas na banca de vocês, tá? Olha só essa 70% aqui, que maravilha. Não precisa executar a entrada na banca de vocês. Ó, aqui a gente perdeu, né, por conta desses 60 e por conta desses 70. Contudo, aqui talvez, ó, na próxima hora, aqui ainda permita uma operação. Mas olha só, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Como que existiriam horas que a gente não operaria? Existiria, ó. A hora 10, 9, 8, 7, 6, talvez, ó. Ó. Não, mas aí a gente já operaria na hora 6 aqui, tá vendo? Então, assim, cara, agora que vocês têm a visão flexível, para ambas sim, para ambas não, nas mãos, é muito interessante que vocês voltem, né? Na verdade, vocês estavam fazendo isso muito bem, voltem a se comunicar, tá? E avisar, olha, tá passando. A critério de estudo, a critério de execução de entrada mesmo, tá? Ficar livre em relação a isso. Agora, vamos lá, ó. Perceba, tá, a gente tem muito mais entrada, né? Isso é óbvio. Agora, ó, não basta esse filtro, tá? É claro, é aquilo que eu falo para vocês. Usem sempre as coisas, eu vou até deixar salvo esse print ali também. Usem sempre as coisas em conjunto. Então, por exemplo, se uma hora aqui passou, né? Vamos usar essa daqui como exemplo. Essa hora 6 aqui, ó. A hora 5 e 4 estava validando a entrada aqui na hora 6, beleza? Aí digamos que, aqui ó, pô, perfeito esse exemplo. Olha, isso daqui invalidaria a entrada lá em cima, tá? Essa máxima enorme aqui de ambas sim, invalidaria a entrada aqui em cima. Por quê? Ó, a gente tem um filtro também de máximas maiores ou iguais a 5. Tá? Se tiver uma máxima maior ou igual a 5, a entrada, a próxima hora já fica mais arriscada, simplesmente pelo fato de que as máximas bagunçam o mercado. Tá? O mercado tende sim a entregar, por conta dessas 2 horas que ele pagou abaixo da média, ele tende sim a entregar uma hora boa. Tá? Até por isso que eu botei aqui, ó, essa análise de máximas costuma bater muito também quando você usa
uma análise bem fundamentada na sua entrada. O que seria isso? Você viu aqui que esses parâmetros estavam ok, inclusive aqui tem um parâmetro para ligar um alerta, né, cara? 20%, ó, né? E ainda mais com essa máxima aqui, mas vamos usar como exemplo, tá? Porque tá passando no filtro e só bateu na trave aqui, ó, nessa análise de máxima. Digamos que o gráfico estava ok, tá? A gente foi lá, olhou o gráfico, veio aqui, qual liga que era? A euro. Veio aqui no gráfico, ó. É claro que a gente está fazendo uma análise de outro momento, né? Mas vamos ver se o gráfico... o gráfico aqui está no topo. Vamos caçar um gráfico aqui na média. Fundo. Fundo. Aqui, ó. Digamos, vamos fingir que o momento daquela hora ali, né? Que na hora da sua entrada, depois daquela hora, o gráfico estava assim, ó. Beleza? Tá na média, não tá no topo, não tá no fundo, ó, tem uma lateralizada aqui ainda, deixando a sua entrada interessante. Beleza, não basta, tá? Por quê? Porque você já tirou um filtro aqui, ó. O filtro de máxima, então assim, você tá com filtro de visão, de linha, tá? Você tá com filtro de análise gráfica, mas a análise de máxima não tá maneira. Pô, o que você faz para você validar uma entrada sua aqui? Olha só, foi uma hora maravilhosa, ó. Percebam, foi uma hora ótima, uma hora que pagou 60%. O que você faz para você validar uma entrada aqui? Porra, digamos que formou-se um TL aqui, ó, tá? Aqui formou um TL, exatamente aqui nesse momento aqui, ó. E aí, embaixo, você tinha o 1 a 1 não serve, 1 a 0, ó, tá? Que não que tá isolado. Digamos que embaixo 1 a 0 tá validado em T, ó, olha só por que eu tô falando em T, ó. Vamos mudar a cor disso daqui. Digamos que o 1 a 0 estava validado em T, aí entra o operacional com a ajuda da planilha de análise ABAEV, né? Porque a gente entrega o relatório para a entrada logo acima. Quem tem acesso à planilha de análise consegue ver em T, consegue ver uma depois, consegue ver, né, na mesma hora pulando uma, na mesma hora logo após, enfim. Agora perceba, ó, se 1 a 0 tivesse validado para entrada em T, ambas não. Ó, ele já não pagou. Ó, entrada em T aqui, 3 tiros, ele já não pagou o primeiro tiro para ambas não. E digamos que o 0 a 0, 0 a 0 não vai servir porque já saiu aqui, ó. Vamos fingir que esse 1 a 0, esse 1 a 1 aqui de baixo, ó, esse aqui, vamos fingir que não tem esse 1 a 1 aqui, tá? Ó, vamos fingir que ele tá isolado, beleza? Só para eu poder dar o exemplo aqui. Para você ver como é que uma entrada ficaria fortalecida. Já formou o TL validado para ambas não, logo após. Ó, olha só como é que a nossa entrada está respaldada. Seria um TL validado para ambas não logo aqui, tá? 1 a 0 está validado para ambas não em T, beleza? E o 1 a 1 está validado para ambas não logo acima. Então, olha só. A gente tem 1, 2, 3, 4 coisas pagando aqui, tá? Validando a sua entrada além da visão de mercado, tá? De linha, ó, da visão de linha e também da análise gráfica. A gente só deixou de lado aqui a análise de máxima, ó, tá? Lembrando que esse exemplo aqui é um exemplo exagerado, porque essa máxima está muito grande, né? Seria ideal respeitar, mas para critério de estudo aqui é legal a gente comentar isso, tá? Fez uma análise articulada aqui, ó, tinha o 1 a 1, validando a entrada logo acima. Não pagou. Ou seja, a gente tem 2 tiros aqui para pegar essa entrada e aí você iria para o quarto, né? Porque você poderia optar a dar só 2 tiros ou você poderia optar a dar 3 e aí a sua análise vai para o quarto tiro daqui, ó. Tá? Porque 1 a 1 estava validado logo acima, 1 a 0 validado em T e o TL validado logo após. Então, olha só, não pagou aqui, cara. Ó, e ainda tem aqui um gira-lua, né? Ou o gira-estrela, eu sempre esqueço qual que é o de 2, ó. Tá vendo? Porque já não... São 2 jogos sem pagar, ó. Aqui. Então, a sua entrada seria executada aqui, ó. Muito respaldada, tá? Respaldado pelo quê? Pelas linhas, ó. Visão de mercado flexível das linhas, ó. Que estavam respaldando aqui em cima. O gráfico estava ok no momento. A gente tirou... Deixa eu ver se eu tirei print. Tirei print, ó. O gráfico estava ok no momento da entrada, tá? Então, assim, você estava respaldado por várias coisas. Pô, entrada validada, pode executar. Beleza? Principalmente vocês que já são mais avançados. Eu vou encerrar aqui a aula, acredito que eu não tenho mais nada para acrescentar. Quem tiver alguma dúvida, se for citar porcentagem, se for querer mandar print e tal, manda lá no nosso canal do Telegram do Método ABAEV, tá? Do que estão só os veteranos, que aí, se for o caso, se eu achar interessante, eu compartilho lá na escolinha também. Se a gente não tiver, se a dúvida não precisar falar sobre porcentagem, falar sobre, de fato, o que é a visão de mercado flexível para ambas sim, ambas não, eu compartilho lá na escolinha. Caso contrário, fica lá entre nós mesmo no Método ABAEV. Vou compartilhar também esses prints aqui que eu tirei, como apoio ali da aula, tá? E tamo junto, gente. Bora para cima.